Olá, eu sou Rúbia Costa e esse é o Minha Vocação. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. É uma alegria ter você aqui conosco. Hoje eu recebo o filho da dona Doralícia e do seu Osvaldo. Ele acredita que a fé é também alegria. Ele é tímido, mas usa o bom humor como inspiração para encantar e também motivar. Eu recebo hoje, no Minha Vocação, o diácono Matheus Henrique. Matheus, é uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Rúbia. Olá a todos que estão nos acompanhando. Grande alegria estar aqui com vocês, falarmos um pouco da minha vocação, um pouco da nossa fé. Uma grande alegria e desde já que Deus abençoe a todos. Amém, a alegria é nossa, é muito bom contar aqui com a sua participação. Já estou ansiosa para ouvir um pouquinho da sua história de vida, um pouco da sua história de caminhada vocacional. Eu acredito que o pessoal também que está nos assistindo está ansioso para descobrir um pouquinho da sua vida, da sua partilha hoje aqui com a gente. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, com as perguntas, tem um roteirinho aqui, pessoal, bem animado, eu queria convidar o Matheus para partilhar com a gente sobre o santo que te inspira e também uma oração que te acompanha no seu dia a dia. Bom, o santo que me inspira, sobretudo na minha vocação, desde criança, é São Caetano. São Caetano de Thiene, um santo que viveu ali por volta dos anos 1500, né, viveu a Reforma Protestante, participou da contra-reforma da Igreja, inspirou a Igreja no Concílio de Trento, inspirou também a formação, a fundação dos seminários. E São Caetano, ele é o santo padroeiro da minha paróquia de origem, lá de Moeda. E desde criancinha eu ia à igreja de São Caetano, participava da festa de São Caetano, eu era coroinha. E São Caetano também é padre, não é? São Caetano nasceu numa família muito nobre, a família dos Thiene. Entretanto, ele resolveu deixar tudo para seguir a vocação sacerdotal. Se formou primeiro em direito civil, mas foi seguir a sua vocação de sacerdote. E a história de vida dele, o sacerdócio dele, como ele viveu a sua vocação, sempre foi uma grande inspiração para mim. Então ele é o meu santo de devoção e é o santo também que eu busco me inspirar para o meu sacerdócio. Ele é o principal. Temos outros, né, santos padres, mas ele é o principal que me inspira. E a vocação, a oração que sempre me acompanha, é o Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A oração que todos nós aprendemos desde criança. É uma oração linda. Linda. Às vezes aprendemos com a nossa mãe, não é? E pedir a proteção do anjo da guarda, saber que ele está sempre conosco, que ele nos ajuda, nos assiste, sobretudo nas questões espirituais. Então, se agarrar a ele também nos momentos de dificuldade do dia a dia e da vida. Muito legal, adorei saber o santo que te inspira e também a oração que te acompanha. Como eu disse, é uma oração linda. Eu lembro de aprender essa oração pequenininha com a minha mãe, com a minha avó, e também rezo ela todos os dias. É uma oração que eu gosto de rezar logo quando eu acordo. Sim. É uma oração muito especial. E aproveitando que a gente falou da oração e do santo inspirador, eu queria convidar você que nos acompanha para interagir conosco, enviando aí a sua pergunta, deixando seu comentário sobre o nosso tema. Se você conhece o Matheus, conte aqui um pouquinho para a gente, deixa sua mensagem para ele também nesse nosso segundo episódio. Também conta qual que é o seu santo inspirador e a oração que te acompanha. Bom, Matheus, para a gente começar aqui o nosso bate-papo e aprofundar na sua história, um pouquinho da sua história de vida e também na sua caminhada vocacional, eu queria saber quando que você sentiu o chamado de Deus para seguir o caminho do sacerdócio e como é que foi para sua família receber essa sua vocação, algo que chegou no seu coração, eu acredito, talvez desde muito cedo. E como é que foi esse processo para você? Bom, a minha vocação, o meu chamado, né, a minha decisão de seguir o caminho rumo ao sacerdócio, costumo dizer que não tem uma data específica. Desde que eu me entendo por gente, eu digo
queria ser padre, eu quero ser padre. Né? Criancinha, as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Quero ser padre. Né? E isso cresceu comigo. Eu sempre fui à igreja com minha mãe sempre me ensinou a rezar, me levava para a missa, e na missa eu precisava ficar no local da igreja em que eu conseguisse ver tudo que o padre estava fazendo. Eu observava a missa inteira, atento, escutando o que o padre estava dizendo na homilia, os gestos, porque quando chegava em casa eu ia brincar de celebrar a missa Que bacana. e eu repetia tudo que o padre tinha feito lá na igreja. Então, desde criança, desde que eu me lembro, que eu tenho a idade da razão, da memória, eu já me lembro, quero ser padre. Fui crescendo com isso, minha mãe nunca disse que, olha, você tem que ser padre, ou não, você não vai ser padre. Minha mãe sempre dizia, eu vou rezar para que Deus e a Virgem Santíssima te guiem no caminho melhor. Né? Meu pai, no início, era um pouco resistente, eu sou filho único, né? Então, meu pai queria uma casa cheia de netos. E sempre, às vezes, que eu dizia, vou ser padre. Aí ele lembrava dos netos que ele queria e dizia, não vai ser padre, não. Vai ter que casar e me dar os netos. Mas o chamado prevaleceu, digamos assim. Né? Cresci na adolescência ajudando sempre na igreja, nunca me afastei da igreja, me tornei coroinha, depois me tornei ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, sempre ajudando na igreja, sempre muito engajado nas pastorais, fui catequista, né? Fui dirigente de várias pastorais, coordenador de várias pastorais na paróquia, na comunidade, até que um determinado dia eu procurei o Padre Francisco, que era o pároco lá da minha paróquia na época, e disse, olha, agora eu quero realmente ir para o seminário. Depois de pensar, de discernir, eu acredito que eu quero ir para o seminário. Vamos trilhar esse caminho. Ele, então, me deu todo o apoio, me passou os contatos do seminário. Na época, o reitor do seminário era Dom Nivaldo. Na época, Padre Nivaldo, né? Sim. Ele que me acolheu no seminário para os encontros vocacionais e depois como seminarista. Então, assim, a minha família sempre acolheu de uma forma muito tranquila. Porque como eu passei a vida inteira dizendo que queria ser padre, todo mundo já imaginava, todo Foi mundo algo muito já... natural, né? Imagino. Sim, aconteceu de forma natural, não é? E a minha família, graças a Deus, é uma família muito católica, tanto pelo lado do meu pai quanto pelo lado da minha mãe. Todos são muito católicos. E foi uma alegria muito grande, não é, para as minhas tias, para os meus primos, para toda a família, quando eu entrei no seminário. Sempre me deram muito apoio, me acompanharam, sejam com as orações, seja de perto, seja de longe. Para a família foi uma grande alegria. Que bacana, é muito bom a gente ter esse apoio, contar com a torcida, com as orações de quem a gente ama, né? Tá próximo da gente faz toda a diferença. Imagina a expectativa que já não deve estar na família pela ordenação. Sim, sem sombra de dúvidas. O apoio da família é fundamental. O apoio da família em todas as vocações, sobretudo na vocação sacerdotal, mas eu acredito que em todas as vocações é necessário o apoio da família. É possível vencer sem o apoio dela, mas tendo o apoio da família é fundamental. Nós temos uma força muito maior quando a nossa família nos apoia. E eles estão numa expectativa muito grande mesmo para a ordenação sacerdotal. Já foi uma festa, foi uma grande alegria na ordenação diaconal. Vieram todos aqui para a catedral participar da ordenação. Tivemos uma preparação antes também. E agora o pessoal está muito entusiasmado, ansioso no bom sentido, esperando a ordenação sacerdotal, se Deus quiser. Imagino. Bom, você falou desse caminho que foi muito natural para você, por ter nascido numa família católica, ter vivenciado essa vocação desde muito novinho. Eu queria que você falasse para a gente sobre as dificuldades que você encontrou nesse caminho e como é que a sua fé te ajudou a superar isso. Bom, as dificuldades entram no sentido que a vocação ela precisa receber o seu sim diário, não é? Não dá para dizer assim,
está decidido para sempre. Eu acredito que o nosso sim, a nossa vocação, ele é diário. E a cada dia vêm as dificuldades próprias de cada dia. Dificuldades às vezes diferentes, às vezes as mesmas, certo medo, certa insegurança. Por mais que a gente se sinta chamado por Deus, por mais que a gente sinta o apoio de Deus, Nosso Senhor ali sempre com a gente, às vezes bate uma insegurança, às vezes bate uma incerteza. É o Pedro que, quando Nosso Senhor vem ao encontro deles no mar agitado e a barca parecia que ia afundar, Nosso Senhor vem andando sobre as águas e Pedro diz, eu vou ao teu encontro. E Pedro começa nos primeiros passos bem. Depois ele sente o balançar da tempestade e começa a afundar e Nosso Senhor precisa socorrê-lo. Então eu acho que isso acontece no caminho vocacional também. Existem as incertezas, existem os medos, as inseguranças, a nossa fragilidade humana, né, os nossos defeitos, todos nós temos. Não quer dizer que alguém vai ser padre ou está verificando a vocação para o sacerdócio, que é alguém pronto, perfeito. Não. Todos nós temos as nossas inseguranças. Então, em meio a tudo isso, se agarrar em Deus. Dar o sim diário, dizer, Senhor, hoje eu quero te servir. Senhor, hoje eu digo sim para o seu chamado. Hoje eu digo sim para a minha vocação. Né? E ser persistente naquele dia. Ser persistente no cotidiano, em meio às adversidades da vida. São José Maria Escrivá nos ensina a ser persistentes no cotidiano da vida. Então, dá o sim a cada dia. Dificuldades vão ter, angústias com certeza vão existir, né? Em meio a tantas renúncias que nós precisamos fazer, mas vale a pena. Vale a pena. E o segredo, eu acredito que é o sim a cada dia. O sim dado a Deus a cada dia. E a oração? A gente começou aqui falando sobre uma oração que te acompanha. Você acha que a oração é uma das ferramentas que você encontra nesse caminho, entre esses medos, essas dúvidas e dificuldades para você seguir em frente, principalmente nessa reta final da sua formação? A oração, sem sombra de dúvidas, é algo fundamental. Né? Não dá para responder uma vocação sem rezar. Se alguém diz assim, olha, eu tenho determinada vocação, quero seguir determinado caminho, mas não rezou para tomar aquela decisão, tem grande chance de estar tomando uma decisão errada. A oração é fundamental. A oração todos os dias. Conversar com Deus, estar com Deus, escutar Deus que às vezes fala em meio até ao silêncio. O silêncio também é resposta de Deus. Mas persistir na oração. Rezar mesmo quando não tem vontade de rezar. Rezar mesmo nos dias em que a gente prefere ficar quieto ou em que tem tantas outras coisas para fazer. No seminário a gente tem muitas coisas para fazer, seja a rotina de estudos, seja a rotina da casa de formação. Depois, na paróquia, eu tenho vivenciado isso de modo muito forte agora, no período do diaconato, morando na paróquia, né, estando junto com o padre, já assumindo as responsabilidades da paróquia. A gente vê que se não pararmos para rezar, a gente acaba deixando a oração de lado. Mas a oração é fundamental. Quem não reza é ateu. Quem não reza não acredita em Deus. Né? Rezar é algo próprio do cristão. Rezar é algo próprio do católico. E mais ainda, de quem segue uma vida de ministro ordenado. Seja de quem está se preparando, seja do diácono, seja do padre, seja do bispo. Rezar é fundamental. Fundamental. Quando a gente reza, quando a gente abre o nosso coração para a graça de Deus, tudo ocorre de uma forma melhor. Tudo se torna... As respostas vão aparecendo. Né? As respostas para as nossas angústias, para as nossas dificuldades vão aparecendo. Até o peso da cruz se torna mais leve com a oração. Não é que a cruz deixa de existir, mas ela se torna mais leve, porque a gente carrega ela com Jesus Cristo. Linda essa sua fala sobre a oração. Tenho certeza que fez muita gente que está nos acompanhando a refletir também como que anda a sua conexão com Deus, com a sua espiritualidade. Você falou um pouquinho da sua comunidade de fé, que hoje você exerce esse trabalho já
pastoral. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa vivência do Mateus. A gente tem umas fotos separadas aqui também para ele comentar. Registros lindos da Pascom, da Paróquia Santa Dulce dos Pobres. Isso. E então daqui a pouquinho a gente mostra. Mas antes disso, eu queria que você falasse, você falou da vivência do seminário, brevemente falando das atividades, que são muitas, entre estudos e outros compromissos e deveres que vocês têm, mas eu queria saber se existe o espaço para o lazer, para as amizades, para a convivência durante a formação e a importância disso tudo para a sua formação também como ser humano e como padre, futuro padre. Sim, sem sombra de dúvidas, a amizade e o descanso são fundamentais na vida de qualquer pessoa, né? Sobretudo de quem está se preparando para o sacerdócio. No seminário, período de seminário, por isso eu acho muito importante viver bem o tempo de seminário, porque ali é o momento em que nós fazemos as nossas amizades. Amizades que nós vamos carregar depois por toda a vida ministerial, né? É justo que nós tenhamos amigos fora do seminário e também fora da vida ordenada, mas os amigos que nós fazemos no seminário e que depois serão os nossos amigos na vida presbiteral, esses são diferentes, porque um padre entende melhor outro padre. Então, ter um amigo padre, ter um amigo diácono, ter um amigo seminarista, para poder sentar, conversar, partilhar as dificuldades, dizer, olha, no tempo do seminário, olha, estou com dificuldade em tal matéria, tal professor, está muito difícil passar nesse professor. Como é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Você que já fez essa matéria, me ajuda, né? Me socorre aqui, porque a nota está baixa, eu preciso... Né? Depois, no período do ministério, dizer, olha, estou com tal questão aqui na minha paróquia, você na sua paróquia você já fez isso, como é que você fez? Deu certo, não deu certo? Olha, faz isso na sua paróquia, porque eu fiz aqui e deu certo. Então essas amizades são fundamentais. Essas amizades são algo que nos ajuda a nos manter de pé. Né? Então é fundamental ter boas e verdadeiras amizades, que são poucas. Amigos de verdade a gente sempre tem poucos. Conhecidos, sobretudo a gente na nossa vida de seminarista, de diácono, de padre, a gente conhece centenas de pessoas, é muita gente que nos conhece, né? De certa forma somos pessoas públicas, né? Mas amigos de verdade são poucos, porque o amigo é aquele que você pode contar tudo, que você pode compartilhar tudo, sabendo que ele vai te ajudar, que ele está ali para te ajudar, para te socorrer, né? Para rir junto, para chorar junto, para se divertir junto, para, no momento de lazer, fazer um churrasco juntos, né? Ou ir ver um filme, ou qualquer programa para descansar, para o lazer, que é também fundamental. Né? Eu não gosto muito de abrir mão da minha folga de segunda. Né? Segunda é um dia sagrado para a gente. Para os seminaristas é na sexta-feira, a folga deles é na sexta. Mas para nós ministros ordenados, a segunda, eu sempre corro para a casa dos meus pais, vou para a roça, vou descansar, vou andar a cavalo, vou ficar no silêncio, né? Vou ficar perto ali das pessoas da minha família, porque recarregar as energias, recarregar as forças, a bateria, para poder voltar e servir melhor o povo de Deus. Né? Então, o lazer e a amizade são pontos fundamentais na vida de qualquer um e, sobretudo, na nossa. Com certeza, é muito legal ouvir você falar. Muita gente às vezes pensa que o seminarista, o diácono, o padre, ele não tem, talvez essas dúvidas, né? Assim, ai, socorro, me ajuda aqui com essa questão na paróquia, com essa questão de estudo, ou que ele também precisa ter a vida social dele, ele precisa ter um descanso até mesmo pela saúde mental, né? Todos nós precisamos dessas pausas, desses momentos que nos desconectam de tudo que a gente vive. E em relação às amizades também, é aquilo que você falou, eu também penso muito semelhante, de que a gente tem poucos verdadeiros amigos. E muitas pessoas às vezes têm a impressão de que tem amigos demais, até por conta das redes sociais, dessas infinitas conexões que a gente tem hoje,
Mas, na verdade, é algo muito líquido, né? Muito superficial. Então, que a gente possa realmente cultivar essas boas amizades, porque, como você disse, isso faz toda a diferença para a nossa vida. Você estava falando anteriormente da sua vivência com a comunidade de fé, que você já serve hoje, que é a Paróquia Santa Dulce dos Pobres, no aglomerado da Serra, não é isso? Isso. E aí eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui para a gente na tela uns registros que a gente separou, que a Pascom faz, registros lindos. Eu estava comentando com o Matheus aqui nos bastidores, que o pessoal tá de parabéns, assim, eu fico encantada como é que vocês atualizam e tiram fotos, assim, muito, muito profundas. Tem fotos muito expressivas que mostram a fé, o empenho da comunidade. Então, é muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência pastoral, da sua vivência, como tem sido importante para você, para sua formação, e depois comentasse um pouquinho desses momentos Sim. que a gente separou aqui. Bom, a Paróquia Santa Dulce, quando eu cheguei lá, o Padre Jefferson já tinha criado esse slogan, mas eu vivi e percebo isso, que realmente esse slogan é verdadeiro, não é uma fala só não. A gente diz que é a melhor paróquia dessa arquidiocese. Paróquia Santa Dulce é a melhor paróquia dessa arquidiocese. É um povo muito bom, um povo muito feliz, um povo muito animado, um povo que tem muita fé, tem muita disposição, né? Toda proposta que a gente faz, tudo que a gente propõe, eles compram a ideia e participam, e ajudam, e trabalham, né? A pastoral da nossa paróquia é maravilhosa. E a nossa Pascom, se nós estamos na melhor paróquia da arquidiocese, a nossa Pascom é a melhor Pascom da arquidiocese, né? Modéstia à parte. Fazem registros maravilhosos. As meninas são muito boas naquilo que elas fazem. E essas fotos, a primeira foto que foi colocada aí, esta aí, foi na sexta-feira da Paixão, né, na Via Sacra. Nós começamos a nossa Via Sacra lá às 5 horas da manhã. E fazemos uma caminhada até uma das comunidades mais altas do aglomerado da Serra. E esse dia foi muito especial, porque nessa foto eu estava carregando a relíquia do Santo Lenho. O Padre Jefferson conseguiu, emprestado com um padre amigo, que tem essa relíquia, e nós levamos essa relíquia lá e passamos toda a Semana Santa com ela. Olha que especial. Então fizemos a Via Sacra com a relíquia do Santo Lenho, abençoamos o povo com a relíquia do Santo Lenho, depois na ação litúrgica das 15 horas ela foi usada também, e foi muito emocionante viver essa Via Sacra, fazer essa caminhada meditando os passos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ali com um pedacinho da cruz em que ele foi pregado, né? É um pedacinho muito pequenino, é até difícil identificar lá no relicário, mas é um pedaço da cruz que Nosso Senhor foi pregado, né? É um pedaço de madeira que tocou... Muito simbólico, né? Sim, muito simbólico. Um pedaço de madeira que tocou o corpo, o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ter a oportunidade de levar essa relíquia ali junto comigo, naquela caminhada, nós tínhamos, com certeza, mais de 400 pessoas acompanhando a nossa Via Sacra. Veja, de madrugada, início da manhã. Começamos às 5 horas da manhã. E ver a fé do povo, a devoção, a entrega, o quanto aquelas pessoas estavam ali por amor a Deus, isso é muito significativo, isso foi muito especial. Foi muito emocionante. Eu me emocionei várias vezes ao longo dessa Via Sacra. Pode não parecer, mas eu sou chorão. Eu choro fácil. Né? Eu também sou uma chorona. Às vezes eu tenho a cara fechada, mas eu choro fácil. Então eu me emociono fácil. Então, nesse momento aí, foi um momento de muita emoção. Muita emoção mesmo. Foi muito especial. Que bacana. E aí os outros registros são momentos de você nas celebrações? Sim, essa segunda foto, ela não é na nossa paróquia, na paróquia Santa Dulce. Ela é na paróquia São Judas e Santo Inácio, no Maria Helena. Né? Ao fundo lá dá para ver o Padre Jefferson. Eu estou aí proclamando o Evangelho, né? Um serviço litúrgico próprio do diácono, né? Próprio do diácono servir. O diácono é aquele que serve ao altar.
Então serve proclamando a palavra de Deus, serve preparando o altar, serve distribuindo a Sagrada Comunhão, né? E aí nesse dia nós fomos convidados para participar da novena de Nossa Senhora de Fátima, lá nessa paróquia. E aí aceitamos o convite com muita alegria e fomos lá participar. O pároco lá é o padre Roberto Rubens e o diácono Igor Leonardo, que ordenou comigo, que estão lá nessa paróquia de São Judas e Santo Inácio. Foi um momento muito especial também, visitar outras paróquias, conhecer as paróquias da arquidiocese, né? Ver o povo de Deus nas várias realidades. Nossa arquidiocese é muito grande, nós temos realidade de periferia, realidade histórica, realidade rural. Então, conhecer a nossa arquidiocese e se apaixonar cada vez mais por ela. Isso é muito importante, é muito bom. E esse último registro eu peguei porque eu vi que você estava com outros padres, outro diácono também, né? Sim, aí é na comunidade nossa, a nossa comunidade mais alta, lá do aglomerado da Serra. Na comunidade Santa Rita, fica bem lá em cima, no alto da Serra. Imagina a vista que vocês têm de lá. Dá para ver todo o BH, toda a BH dá para ver de lá. Que tudo, bacana. tudo. E é uma vista maravilhosa. Às vezes é difícil chegar lá, porque é uma subida muito forte, muito íngreme. Está bem no topo da serra, mas é uma comunidade muito bonita, no sentido que é uma comunidade muito viva. É um povo de Deus que reza, é um povo de Deus que participa das celebrações. Toda celebração a capela está cheia. Nossa capela ainda não está pronta, dá para ver na foto, né? Nós estamos construindo ainda a nossa capela. E aí foi no Trido de Santa Rita. Nós estamos aí com o diácono Cid, que é um diácono permanente, que nos ajuda lá na paróquia. Ele é da primeira turma de diáconos permanentes da nossa arquidiocese. É uma pessoa excepcional. É um homem muito simples, já é viúvo, não era casado, já é viúvo há algum tempo. E vive para servir a Deus, para servir a paróquia, para servir aquele povo. O padre Jefferson, que é o pároco lá da Santa Dulce, né? E ao meu lado o padre Romero, segurando a relíquia de Santa Rita. Né? O padre Romero, ele pertence aos Irmãos Discípulos. É uma congregação nova que está surgindo. Eles moram lá bem perto da paróquia, né? Praticamente no início do limite territorial da paróquia. E eles nos ajudam lá, nas celebrações dominicais, em todos os movimentos que nós temos na paróquia. É uma ajuda que eles dão para a gente. Nesse dia ele presidiu a missa, por isso que nós estamos aí junto com ele. Ah, que legal. Então eu separei fotos bem pontuais. Que bom, né? Então, Espírito Santo guiando a gente na preparação do programa, sem dúvida. Com certeza, não é mesmo? com certeza. Bom, a gente falou um pouquinho aqui na conversa sobre redes sociais, então eu queria trazer um pouquinho da conversa. A gente já vai caminhando para o fim aqui da nossa conversa. Passa rápido, né? Passou muito rápido. Passa rápido. A gente vai conversando aqui, o tempo passa, mas se deixar a gente vai ficando aqui para mais de 1 hora. Com certeza. A gente até gostaria, mas as agendas não permitem também, né? Mas, então, voltando aqui para a nossa conversa, eu queria que você desse a sua opinião mesmo, a sua visão. Você é um jovem, eu acredito que acompanha, não sei se tão de perto as redes sociais, de maneira geral, mas eu queria saber se você acredita que a cultura digital ela pode ajudar, influenciar de alguma forma nesse processo de discernimento vocacional. Qual que é a sua visão em relação a esse ambiente digital e também como é que ele influencia aí os nossos jovens, que muitas vezes têm diferentes influências nesse ambiente de rede social? Bom, o ambiente de internet, de rede social, eu acredito que é sempre andar no fio da navalha, no sentido que pode ser uma ferramenta excepcional, maravilhosa, mas também, quando não usada corretamente, pode prejudicar muito as pessoas, né? Quando nós temos uma rede social como a da nossa paróquia, inclusive quem não segue a nossa paróquia, um convite a seguir a paróquia Santa Dulce no Instagram. É o melhor Instagram da arquidiocese, hein? A nossa Pascom é ótima. Mas, enfim, quando uma página de rede social é bem administrada, tem bons conteúdos, conteúdos que mostram a fé,
conteúdos educativos é fundamental, pode ajudar muito. Com certeza, muitos jovens chegaram ao nosso seminário através das redes sociais. Com certeza, muitos jovens conseguiram um contato do nosso seminário para iniciar os encontros vocacionais e depois até entrar no seminário através das redes sociais. Então, é uma ferramenta maravilhosa para divulgar os eventos paroquiais, né, até para os próprios paroquianos. Né? O mundo hoje em dia é cada vez mais digital. Então, às vezes a pessoa abre o Instagram e consegue ver lá o horário de missa, o horário de confissão, o horário em que o padre vai atender na secretaria paroquial, o horário em que a secretaria paroquial vai estar funcionando, qual comunidade tem missa. Isso é uma ferramenta fundamental, ajuda muito. Não é? E também divulgar os eventos, o que está acontecendo. As fotos, ajuda muito. Então, é uma ferramenta maravilhosa quando bem usada. Se não é usada corretamente, infelizmente, pode provocar muitos riscos e muitos danos, tanto para quem está consumindo, quanto para quem é o dono da página. Não é? A gente vê muitos jovens com ansiedade, com sintomas de depressão, porque ficam ali presos naquele carrossel de vídeos. Né? A gente vê pessoas à noite que se deitam na cama, pegam o celular, precisa acordar cedo no outro dia para trabalhar, mas não consegue deixar o celular para ir dormir. Fica ali rolando um vídeo atrás do outro, e aí quando chega no final, se parar para pensar, não lembra de nada que viu ali naqueles vídeos, porque aquilo não fica na memória. Então, se usado corretamente, é uma coisa muito sadia e que nós precisamos usar, né? Sobretudo para alcançar os jovens, mas precisa ser dosado, precisa ser usado corretamente. Com certeza, uma ferramenta que nos ajuda muito na evangelização, né? Sim. Por exemplo, esse podcast, ele é divulgado nas redes sociais da nossa arquidiocese, canal do YouTube, Spotify. Então, como você colocou muito bem aí, é usado com sabedoria, com uma reflexão crítica em relação à ferramenta, que tem muitas coisas boas para a gente, mas que a gente tem que ter esse olhar crítico, esse olhar cuidadoso para o uso da tecnologia de maneira geral, né? Bom, então a gente está chegando no final do nosso podcast e agora a gente tem o nosso quadro, que é muito especial, a nossa dica cultural. E eu pedi o Matheus para separar com muito carinho uma dica para você que nos assiste, para guiar aí a sua caminhada diária, ou para você que está nos assistindo e está em dúvida sobre o seu caminho vocacional. Então, vou deixar o Matheus aqui dar a nossa dica de hoje. Bom, eu pensei muito no livro Diário de um Pároco de Aldeia. É um livro, sobretudo para quem está na vocação ao sacerdócio, acredito que ajuda muito. É um livro da literatura francesa, mas é muito fácil encontrar na internet, nas livrarias. Com certeza nas livrarias católicas também tem esse livro lá disponível. E ele narra a história de um padre que chega numa paróquia e encontra muitas dificuldades. Certa resistência dos paroquianos, ele também era um pouco inseguro com a sua vocação, um pouco inseguro com o que fazer, o que não fazer, né? E ele então começa a escrever um diário. Começa a escrever um diário relatando como é a paróquia dele, o que ele tem feito no dia a dia, as orações dele, as angústias, as dificuldades, mas também as vitórias, né? E esse padre consegue se tornar um bom padre. Ele consegue ser fiel ao seu sacerdócio, consegue ser fiel à sua vocação. Então, para quem está no seminário, para quem já é padre, para quem está quase padre, igual eu aí no diaconato, é um livro que com certeza vai ajudar. E mesmo para quem ainda não descobriu a vocação, eu acho que pode ajudar muito a descobrir a vocação ainda, seja qual ela for, para o sacerdócio ou para qualquer outra área, qualquer outra vocação. Eu acho que vale muito a pena ler esse livro. Muito legal, muito interessante isso dele escrever um diário, né, para ajudá-lo nesse processo mesmo. Escrever, eu acredito que é uma terapia, Sim. Um processo de cura também, né? Com certeza. Então, para você que está nos assistindo, essa dica especial, mais uma vez o nome, Matheus? Diário de um Pároco de Aldeia.
de um pároco de aldeia. Você, então, encontra fácil aí, só jogar no nosso amigo Google ou em outro Sim. buscador, que você encontra essa dica especial. Lembrando você que está nos assistindo, para deixar o seu like pra gente, acompanhar, curtir, ativar as notificações no YouTube e no Spotify para você receber os avisos dos nossos novos episódios. Todo mês tem um novo episódio do Minha Vocação. Também deixe seu comentário aqui pra gente. É muito importante, pessoal, sua participação. Matheus, eu queria te agradecer mais uma vez. Foi muito especial. Gostei demais de ouvir sobre a sua história. É um pedacinho, tem muita coisa para contar, mas eu acredito que chegou aí no coração de muitas pessoas e tomara que tenha inspirado muitas vocações aí também. Espero que você também tenha gostado da nossa conversa. Foi muito bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço, com certeza gostei muito. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu tenha ajudado as pessoas que vão nos assistir, né, a pensar sobre a vocação, a tentar fazer um discernimento vocacional, quem sabe descobrir a vocação ao sacerdócio, uma vocação muito importante. A igreja precisa de bons e santos padres, bons e santos sacerdotes. E muito obrigado pelo convite, conte sempre comigo. Pode me chamar mais vezes que eu volto. A gente agradece, pode deixar. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal.